Olá pessoal, hoje vamos conhecer um pouco sobre o Pantanal. O Complexo do Pantanal, ou simplesmente Pantanal, é um bioma constituído principalmente por uma savana estépica, alagada em sua maior parte, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão e uma altitude média de 100 metros. Devido às dificuldades de mensurar o tamanho do Pantanal, é possível encontrar referências de sua área em 210 mil quilômetros quadrados. Está situado no sul do estado do Mato Grosso, que ocupa 35% do território, e no noroeste de Mato Grosso do Sul, que ocupa 65%, além de partes do norte do Paraguai e do leste da Bolívia, onde é chamado de Chaco Boliviano. O Pantanal é considerado a maior planície alagada contínua do mundo, com 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro. De acordo com o Instituto SOS Pantanal, do total de 195 mil quilômetros quadrados considerados do Pantanal, 151 mil quilômetros quadrados se encontram no Brasil e os restantes 44 mil quilômetros quadrados estão divididos entre Bolívia e Paraguai. O Pantanal boliviano possui 31.898 quilômetros quadrados. A região considerada pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera localiza-se na região do Parque Nacional do Pantanal. Em que pese o nome, há um reduzido número de áreas pantanosas na região pantaneira. Hidrografia. O Rio Paraguai passa pela cidade de Cáceres, Mato Grosso, onde é conhecida como Princesinha do Rio Paraguai, e seus afluentes percorrem o Pantanal, formando extensas áreas inundadas que servem de abrigo para muitos peixes, como o pintado, o dourado, o pacu, e também para outros animais como os jacarés, as capivaras e ariranhas, entre outras espécies. Muitos animais ameaçados de extinção em outras partes do Brasil ainda possuem populações vigorosas na região pantaneira, como o cervo do Pantanal, a capivara, o tuiuiu e o jacaré. Devido à baixa declividade desta planície no sentido norte-sul e leste-oeste, a água que cai nas cabeceiras do Rio Paraguai chega a gastar 4 meses ou mais para atravessar todo o Pantanal. Os ecossistemas são caracterizados por cerrados e cerradões sem alagamento periódico, campos inundáveis e ambientes aquáticos, como lagoas de água doce ou salobra, rios, vazantes e corichos. Clima. O clima do Pantanal está em uma área de ocorrência do clima tropical, com 2 estações bem definidas. O verão chuvoso e o inverno seco é quente e úmido no verão, e embora seja relativamente mais frio no inverno, continua apresentando grande umidade do ar devido à evapotranspiração associada à água acumulada no solo no horizonte das raízes durante o período de cheia. A maior parte dos solos do Pantanal é arenosa e suporta pastagens nativas utilizadas pelos herbívoros nativos e pelo gado bovino, introduzido pelos colonizadores da região. Uma parcela pequena da pastagem original foi substituída por forrageiras exóticas, como a braquiária, 4,5% em 2006. A vegetação do Pantanal conta com um mosaico de matas, cerradões e savanas, isto porque tem influência direta de outros 3 importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, com espécies como cambará lixeira, canjiqueira e carandá, que são plantas que se estabelecem em campos inundáveis de diversos tipos. A planície do Pantanal é levemente ondulada, pontilhada por raras elevações isoladas, geralmente chamadas de serras e morros, e rica em depressões rasas. Seus limites são marcados por variados sistemas de elevações como chapadas, serras e maciços, e é cortada por grande quantidade de rios dos mais variados portes, todos pertencentes à bacia do Rio Paraguai. Os principais são os rios Cuiabá, Pequiri, São Lourenço, Taquari, Aquidauana, Miranda, Rio Paraguai e Apa. O Pantanal é circundado, do lado brasileiro, norte, leste e sudeste, por terrenos de altitude entre 600 e 700 metros. Estende-se a oeste até os contrafortes da Cordilheira dos Andes e se prolonga ao sul pelas planícies pampeanas centrais. O Pantanal vive sob o desígnio das águas. Ali a chuva divide a vida em 2 períodos bem distintos. Durante os meses da seca, de maio a setembro, aproximadamente, a paisagem sofre mudanças radicais. No baixar das águas, são descobertos campos, bancos de areia, ilhas e os rios retomam seus leitos naturais, mas nem sempre seguindo o curso do período anterior. As águas escorrem pelas depressões do terreno, formando os corichos, canais que ligam as águas de baías, lagoas, alagados etc. com os rios próximos.
Nos campos extensos cobertos predominantemente por gramíneas e vegetação de cerrado, a água de superfície chega a escassear, restringindo-se aos rios perenes. Com leito definido, há grandes lagoas próximas a esses rios, chamadas de baías, e algumas lagoas menores e banhados em áreas mais baixas da planície. Em muitos locais torna-se necessário recorrer a águas subterrâneas, do lençol freático ou aquíferos, utilizando-se bombas manuais ou tocadas por moinhos de vento para garantir o fornecimento às moradias e bebedouros de animais domésticos. As primeiras chuvas da estação caem sobre um solo seco e poroso e são facilmente absorvidas. De outubro a abril as chuvas caem torrenciais nas cabeceiras dos rios da Bacia do Paraguai, ao norte. Com o constante umedecimento da terra, a planície rapidamente se torna verde devido à rebrotação de inúmeras espécies resistentes à falta d'água dos meses precedentes. Esse grande aumento periódico da rede hídrica no Pantanal, a baixa declividade da planície e a dificuldade de escoamento das águas pelo alagamento do solo, são responsáveis por inundações nas áreas mais baixas, formando baías de centenas de quilômetros quadrados, o que confere à região um aspecto de imenso mar interior. O aguaceiro eleva o nível das baías permanentes, cria outras, transborda os rios e alaga os campos no entorno, e morros isolados sobressaem como verdadeiras ilhas cobertas de vegetação. Agrupamentos dessas ilhas são chamados de cordilheiras pelos pantaneiros. Nas ilhas e cordilheiras os animais se refugiam à procura de abrigo contra a subida das águas. Nessa época torna-se difícil viajar pelo Pantanal pois muitas estradas ficam alagadas e intransitáveis. O transporte de gente, animais e de mercadorias só pode ser feito no lombo de animais de carga e embarcações. Muitas propriedades rurais e povoações, também conhecidas como corrutelas localizadas em áreas baixas, ficam isoladas dos centros de abastecimento e o acesso a elas muitas vezes só pode ser feito por barco ou avião. Com a subida das águas, grande quantidade de matéria orgânica é carregada pela correnteza e transportada a distâncias consideráveis, representados principalmente por massas de vegetação flutuante e marginal e por animais mortos na enchente. Esses restos, durante a vazante, são depositados nas margens e praias dos rios, lagoas e banhados, e após rápida decomposição, passam a constituir o elemento fertilizador do solo, capaz de garantir a enorme diversidade de tipos vegetais lá existente. Por entre a vegetação variada encontram-se inúmeras espécies de animais, adaptados a essa região de aspectos tão contraditórios. Essa imensa variedade de vida, traduzida em constante movimento de formas, cores e sons, é um dos mais belos espetáculos da Terra. Por causa dessa alternância entre períodos secos e úmidos, a paisagem pantaneira nunca é a mesma, mudando todos os anos. Leitos dos rios mudam seus traçados. As grandes baías alteram seus desenhos. Pantanal ou Complexo do Pantanal é considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. Essa região possui grande biodiversidade. Contudo, muitos animais deste bioma estão ameaçados de extinção, por exemplo, onça-pintada, onça-parda, cervo do Pantanal, arara azul, dentre outros. O Pantanal está dividido em duas regiões: Pantanal Norte ou Pantanal Amazônico, Pantanal Sul ou Pantanal Maior. Esse bioma está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai e abrange os estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ainda, uma pequena parte dos países Bolívia e Paraguai, onde é chamado de Chaco. As principais cidades brasileiras do Pantanal localizadas em Mato Grosso do Sul são Corumbá, Aquidauana, Miranda. Os principais rios da região pantaneira, todos pertencentes à bacia do Rio Paraguai, são Cuiabá, Aquidauana, Apa, Miranda. Segundo pesquisas, o bioma possui aproximadamente 1.000 espécies de borboletas, 650 de aves, 120 de mamíferos, 260 de peixes e 90 de répteis. Na fauna do ecossistema pantaneiro destacam-se aves, tuiuius, ave símbolo do Pantanal, arara azul, tucanos, periquitos, garças brancas, jaburus, beija-flores, jaçanãs, emas, seriemas, papagaios, colhereiros, gaviões, carcarás, curicacas. Répteis, jacarés, jacaré do Pantanal e jacaré de coroa, lagartos, camaleão, calango verde, cobras, sucuri, jiboia, cobras de água, e quelonius, jabuti e cágado.
Mamíferos: capivaras, ariranhas, porco do mato, tamanduá, cachorro do mato, anta, preguiça, onça-pintada, veado campeiro, veado catingueiro, lobo-guará, macaco prego, cervo do Pantanal, bugio, coati, tatu. Peixes: piranha, pacu, pintado, caxara, corimbatá, dourado, jaú e piau. Nos últimos anos foi possível observar o crescimento no número de focos de incêndio no Pantanal, o menor bioma em extensão territorial no Brasil, localizado no centro-oeste do país e dividido entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que a planície pantaneira ainda se estende aos países Bolívia e Paraguai. O ano de 2020 alcançou recordes de queimadas e é considerado o pior ano para o bioma, que registrou 22.116 focos de incêndio, número maior que a soma dos 3 últimos anos e superior ao que já foi contabilizado desde o início do monitoramento, em 1998, segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Setembro foi o mês que o Pantanal apresentou o maior número de queimadas e até novembro cerca de 40.000 km² havia sido devastado, o que corresponde a cerca de 30% do bioma. Como consequência, observa-se um grande impacto ambiental principalmente para a biodiversidade da maior planície alagável do planeta, que até 2018 foi considerado o bioma mais preservado do Brasil. Segundo a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o Pantanal é patrimônio natural mundial e reserva da biosfera. Causas das queimadas no Pantanal. As queimadas no Pantanal estão relacionadas com a ação humana e potencializadas por questões naturais, como a seca. Confira detalhes a seguir. Ações antrópicas. O desmatamento e o agronegócio são as principais causas para o intenso número de queimadas na região. O Pantanal é um bioma que tem sofrido com o desmatamento, principalmente para o desenvolvimento da agropecuária, como a criação e renovação de pastos e áreas para cultivo de grãos, muitas vezes de forma ilegal. A principal técnica para remover a cobertura vegetal de uma região é utilizando fogo e grande parte dos focos de incêndio no Pantanal foram em propriedades privadas. A ocupação humana e o aumento de atividades na região são também causas da expansão de incêndios florestais. Causas naturais. As condições meteorológicas e as mudanças climáticas estão entre as principais causas para o favorecimento e expansão do fogo no Pantanal. O bioma tem 2 períodos anuais bem divididos, um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Como houve pouca precipitação na estação úmida e chuvas mal distribuídas, em 2020 o principal rio da região, o Rio Paraguai, chegou ao nível mais baixo em 50 anos. A seca histórica foi um potencializador da propagação do fogo e aumento dos danos causados. Sendo assim, o intenso período seco, caracterizado por temperaturas elevadas, restos vegetais secos, baixa umidade do ar, chuva escassa e ventos intensos são fatores naturais que podem ter iniciado incêndios e contribuído para que o fogo se espalhasse rapidamente. Acredita-se que as mudanças climáticas em biomas vizinhos como Amazônia e Cerrado também tenham influenciado na dinâmica do clima na região. Por exemplo, observa-se o crescente desmatamento da Amazônia e a diminuição do período de chuvas ao longo dos anos. Consequências das queimadas no Pantanal. Os efeitos produzidos pelas queimadas no Pantanal foram vistos imediatamente, mas também afetarão o bioma a longo prazo, causando impactos e problemas ambientais. O mais afetado nas queimadas no Pantanal, sem dúvida, é a biodiversidade, pois é uma região rica em espécies e que podem estar ameaçados pelas mudanças no habitat e escassez de alimento. De imediato, viu-se o sofrimento dos animais que sofreram queimaduras e intoxicação por não conseguirem fugir do fogo, além do que muitos foram mortos e a vegetação se converteu em cinza e fumaça. Ademais, o empobrecimento do solo pela perda de nutrientes, o desequilíbrio nos ecossistemas e o aumento da emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono, estão entre as principais consequências. Entretanto, não apenas se observa consequências ambientais, os seres humanos também são afetados. A saúde é prejudicada principalmente pela poluição do ar, a qualidade da água afeta a pesca na região e a mudança na paisagem compromete o turismo ambiental e a economia local. Uma das regiões mais lindas do Brasil tem detalhes importantes. O Pantanal não é exclusivo do Brasil. Parte dele está em território boliviano e paraguaio.
No entanto, a parte brasileira representa cerca de 60% dos 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Cerca de 70% do Pantanal brasileiro está no Mato Grosso do Sul. Corumbá, MS, e Cáceres, MT, são consideradas as duas principais cidades que foram construídas no bioma. São a partir delas que a maioria dos barcos-hotéis partem cheios de pescadores, sendo muito comum fazerem a travessia do Pantanal partindo de uma para outra, por meio do Rio Paraguai, o principal do bioma. Se a proibição da pesca ao dourado for aprovada em Mato Grosso do Sul, a espécie, uma das mais procuradas pelos visitantes, estará totalmente protegida no Pantanal brasileiro. Isso se daria porque em Mato Grosso o dourado já é protegido. Por hoje ficamos por aqui, mas tem muito mais a se saber sobre o Pantanal. Wikipédia. Toda a matéria. Celeiro do Brasil. Bing.com. Brasilescola.